Bom dia mulheres, bom dia todo mundo que está nos assistindo. Hoje é sábado, dia de live Mães que Ora, e nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês nessa manhã mais uma vez. Estamos gratas a Deus em primeiro lugar, porque Ele fez esse dia e tenho certeza que a palavra dele vai fazer muita diferença nos nossos corações, como sempre tem feito, né, em todos os nossos encontros. Então, eu quero começar esse encontro agradecendo e entronizando a presença do Senhor para que nós possamos ser abençoadas através da palavra dele. Vamos orar? Fecha seus olhos aí aonde você está, na sua casa, e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Nós te glorificamos, te bendizemos e te louvamos nessa manhã, Pai. Te agradecemos por tudo que somos, por tudo que temos e por tudo que não temos, porque o Senhor sabe do que precisamos. Te louvamos pela saúde que o Senhor nos concede durante toda essa semana, nos concedeu. Te agradecemos por isso. Obrigado porque estamos aqui. Cada uma das mulheres e das pessoas que estão aqui nos assistindo, Pai, que vão nos assistir, viveram lutas nessa semana. Mas eu tenho certeza, Pai, que elas puderam lançar a mão desse recurso poderoso que é ir em busca do Senhor. Que nessa semana, Pai, as mulheres que estão aqui nos assistindo, que elas possam também, na próxima semana, lançar a mão desse recurso e serem abençoadas pelo poder da Tua palavra, na criação dos seus filhos e também nas suas vidas. Nós te louvamos, te engrandecemos nessa hora, convidamos o Teu Espírito Santo a estar aqui conosco, passeando entre nós, visitando cada casa aqui representada, e que esse mesmo Espírito, que é o Espírito do Senhor, o Espírito de discernimento, que é um Espírito que traz sabedoria, que Ele derrame sobre nós, para que nós possamos, Pai, entender e discernir a Tua palavra nessa manhã. Nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos seguir aí nos nossos estudos da semana. Se você conhece alguém que precisa aí ouvir a palavra de Deus assim como nós, chama no direct, convida, manda um recadinho, avisa que a live já começou, que dá tempo da pessoa ainda assistir, ok? Hoje nós vamos meditar em alguns versículos que nos levam a refletir sobre mais um instrumento da correção. E eu queria falar com você a respeito de Provérbios 29:15, um versículo que nós já meditamos nele sobre em cima de outros temas, né, relacionados à correção, mas hoje nós vamos falar de uma palavra em especial que está citada em Provérbios 29:15. E a palavra de Deus, abre aí a sua Bíblia em Provérbios 29:15, e a palavra de Deus, ela diz assim em Provérbios: a vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Que Deus nos abençoe diante da sua poderosa palavra. A vara. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema, sobre esse instrumento, sobre mais este instrumento da correção. É um instrumento que, assim como os outros, não é mais ou menos importante, mas assim como os outros, pode ser usado na educação dos nossos filhos. E eu gostaria de entender com você o que é a vara e lembrar você que a vara, assim como todos os outros elementos que nós conversamos aqui, ela precisa de ponderação e ela precisa de sabedoria para que ela seja efetiva no seu propósito. Então, que o Senhor te encha de sabedoria para que você use os instrumentos da correção de uma maneira que te faça edificar, que faça edificar a criação dos seus filhos. Amém? Lembrar que a disciplina física, se ela não está acompanhada da palavra de Deus,
ela não é algo biblicamente de acordo com a Bíblia. Então, isso também nós vamos conversar hoje. É necessário, assim como com os outros instrumentos que nós já falamos nas semanas anteriores, a vara também acompanha a parte de você usar a palavra de Deus. Por que não? Deus não se agrada que a gente faça uso isolado de um instrumento da correção. Muito pelo contrário, ele nos dá vários instrumentos para que eles sejam usados de acordo com a necessidade, com muita ponderação e sabedoria. Então, em primeiro lugar, eu queria refletir com você a respeito de o que é a vara, o que nós entendemos como vara e o que ela representa. A vara, ela tem um significado, a tradução da palavra hebraico, shivit, né? Ela significa cajado ou bastão. Vara tem esse símbolo, cajado e bastão. E a vara também leva o significado de autoridade. E no caso, autoridade parental. Ou seja, a autoridade que nós temos sobre os nossos filhos, dada por Deus. Essa é a autoridade representada pela vara. Então a vara, ela não é somente um instrumento com uma conotação negativa. Muito pelo contrário, ela é algo que simboliza a autoridade que Deus deu para você em relação aos seus filhos. A vara e a disciplina é algo que tem que andar junto para que você cumpra o propósito de Deus. Usar um instrumento ou outro isoladamente, isso faz com que você não cumpra a vontade de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós queremos cumprir a vontade de Deus. Nós não queremos apenas usar um instrumento da correção de maneira isolada. Eu não quero. Então, nós precisamos entender mais sobre esse determinado instrumento para que a gente possa usar ele de maneira correta. Amém? Todas as vezes que você entende melhor sobre determinado assunto, você tem a condição de fazer o melhor com ele. Você tem a condição de refletir melhor sobre ele. E é por isso que nós vamos falar sobre esse tema no dia de hoje. A autoridade parental, que se refere à vara, não necessariamente é ao objeto, mas sim a todas as formas de disciplina as quais você vai usar com seu filho, para conduzir ele nos caminhos do Senhor, para conduzir ele num caminho da justiça de Deus. É assim que eu e você vamos usar esse instrumento da correção. Amém? Eu quero refletir com você que bater simplesmente não é o suficiente. A vara, muitas vezes, ela fica associada ao fato de uma correção física. E isso não é uma verdade, nós acabamos de esclarecer sobre isso. Ela não simboliza só isso. Então, bater simplesmente no seu filho, sem oferecer a ele os outros recursos os quais você tem, não seria uma coisa interessante, não estaria de acordo com a palavra de Deus. E não é suficiente, porque se você usar esse instrumento, que é a correção, a disciplina física ou a vara, né, com esse sentido, diariamente, rotineiramente, o que acontece? Assim como todo recurso, ele perde o seu efeito. Você não adianta você usar isso. Muitas vezes a vara é usada nesse sentido de físico por pais para descarregar o seu próprio sentimento. E não é isso que Deus quer. Deus não quer que você descarregue a sua raiva, descarregue o seu desequilíbrio momentâneo em cima do seu filho. E aí então ele vai aprender que com você as coisas não são assim. Não é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer falar conosco nessa manhã. Eu queria te dar um exemplo. Imagina você simplesmente ser abordada na rua, a polícia pegar, te prender, te colocar no xilindró, como diz, e não te falar nada, não te explicar nada, simplesmente de uma maneira
bem agressiva até, prender as suas mãos, algemar, guardar você lá dentro do carro da polícia, levar você até a delegacia, te prender dentro de uma cela, vai imaginando a situação. E aí depois você ser levada em juízo e você ser condenada por algo que você nem sequer sabe o que é. Imagina como seria? Será que você iria se agradar com isso? Provavelmente não. E muito pelo contrário, talvez você ficaria mais irada ainda com o sistema, com a maneira como as coisas foram conduzidas, do que você refletiria sobre os seus erros. Ou sobre o suposto erro que na verdade ainda você nem sabe o que você cometeu. Porque ninguém esclareceu o motivo pelo qual você estava sendo presa. Então eu gostaria de pensar com você que na criação de filhos e no uso da disciplina física seria mais ou menos a mesma coisa. Se você chegar simplesmente desobedeceu, pá, desobedeceu, pá, isso não agrada o coração do Pai. Mesmo porque você não se agradaria de viver dessa forma. Você não se agradaria de ser tratado dessa forma. Então, lembre-se, nós já falamos em outros encontros que a sua autoridade como pai e como mãe é inquestionável, principalmente diante de Deus. E nós temos que ter legalidade, nós também temos que nos revestir dessa autoridade para que nós façamos aquilo que precisa ser feito no momento certo, baseado na sabedoria de Deus. O que eu quero dizer para você é que simplesmente pegar e aplicar a disciplina física, isso não vai resolver. É necessário você resgatar tudo que nós conversamos até hoje e tentar entrar dentro desse processo, fazer com que o ensinar, o convencer, o corrigir e o treinar os seus filhos para que eles obedeçam, para que eles sigam os caminhos, para que eles sigam a direção, é extremamente necessário para que você evite até usar essa vara da correção ou a disciplina física, como a gente pode dizer. Então, que você lance mão de todos os instrumentos e não apenas de um. E que você também, que em você Deus possa derramar sabedoria para que você viva e busque uma escala para aplicar isso. A sua realidade dentro da tua casa é diferente da minha realidade, mas a vontade do Pai para mim e para você é a mesma. Então que o Senhor te dê esse discernimento nessa manhã, tanto para você quanto para mim, para que a gente possa, com bastante prudência e sabedoria, aplicar todos os elementos da correção. E, se necessário, aplicar a vara da correção. Amém? Eu gostaria de pensar com você que você, como filha de Deus, se Deus fizesse isso com você, você apanharia muito? Se todas as vezes que você não obedecesse a palavra de Deus, se Deus pegasse e te batesse, será que você apanharia muito? Não precisa responder nem escrever nos comentários. Você precisa refletir sobre isso. Por quê? Porque Deus não nos trata dessa forma. O Senhor não nos trata dessa forma. Ele tem outras maneiras de nos tratar. O Senhor é sim um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus que corrige, um Deus que convence, um Deus que repreende e talvez até que nos aplica uma vara de correção. Mas o Senhor sempre trabalha com nós através de aconselhamento. O Senhor sempre trabalha com nós através de muito diálogo. E, quando necessário, Ele aplica os recursos de acordo com a necessidade. Lembre-se que em vários encontros nós temos falado sobre buscar o caráter de Cristo e buscar o caráter do Senhor para que a gente possa refletir isso na vida dos nossos filhos. Então é muito importante que eu e você observe qual é o caráter de Deus também nesse sentido. Lembre-se, Deus te corrige quando é necessário, te repreende quando é necessário.
mas ele faz isso com você o tempo todo? Então que você, filha de Deus, tenha discernimento para entender a vontade do Pai, para você como mãe também. Amém? Aconselhamento é um instrumento que eu vivo esse instrumento. Eu tenho uma líder a qual ela me aconselha todas as vezes que eu tenho alguma dificuldade ou que eu estou lutando com a palavra. Lutando com a palavra é maneira de dizer. Toda vez que eu estou lutando com a minha carne, né? E que eu estou buscando a palavra e por algum motivo eu preciso de ajuda, talvez eu não esteja conseguindo fazer isso sozinha, o que eu faço? Eu busco esse aconselhamento no Senhor e com essa pessoa, Jaqueline, amo você, a qual me ajuda nesses momentos. Alguém que, enviada por Deus, uma pessoa que representa para mim essa questão do aconselhamento. Eu também acabo vivendo isso sendo a pessoa que aconselha, porque eu tenho pessoas que caminham comigo, Aline, Cristiane, Deus abençoe suas vidas, que fazem muita diferença na minha vida. Amo vocês e por isso nós caminhamos juntas. Caminhamos e seguimos buscando esse aconselhamento. Todas as vezes que elas precisam ou quando não precisa também, a gente se fala. Por quê? Porque assim fica mais fácil. O Senhor nos ajuda também nos dando essas pessoas as quais pode fazer diferença nas nossas vidas. Lógico, o melhor aconselhamento que você pode ter vem da parte de Deus. Mas talvez você tendo alguém que te ajude, isso também possa reforçar aquilo que você não está conseguindo fazer em oração ou junto com Deus. Alguém que busque a palavra, alguém que busque essas direções no Senhor também, que vai te abençoar com uma palavra, ou vai te repreender, ou vai te trazer para a linha, ou vai dizer para você, olha aqui, ó, não, você está tomando uma rota que não é legal. Então, nós somos essa pessoa na vida dos nossos filhos. É isso que eu queria pensar com você. Você é a pessoa que aconselha o seu filho. Você é aquela a qual ele tem que olhar para você e entender que você é o aconselhamento na vida dele. E você faz isso por amor. O aconselhamento que pode ser um dia mais ríspido, se necessário, mas que também vem carregado de amor. A Bíblia nos respalda sobre isso. E a gente precisa lembrar, o uso da disciplina física, ele funciona até um certo ponto, até a uma certa idade dos nossos filhos. Então, vai chegar um tempo que a disciplina física não é mais possível. Eu tenho certeza que quando meu filho crescer, ele vai ficar muito maior que eu, muito maior. E você acha que, por exemplo, eu vou entrar em embate físico com um meninão daquele? De jeito nenhum. Mas o respeito que ele vai ter por mim, eu creio em nome de Jesus e tenho construído isso, tem a ver com a autoridade que eu represento na vida dele. Então, é por isso que muito melhor do que você lançar a mão de cara de uma disciplina física e você condicionar a disciplina do seu filho à repreensão física, é você fazer o quê? É você buscar a aconselhá-lo, a buscar a conversar com o seu filho, é você explicar e colocar sua autoridade na vida dele, não só através desse tipo de repreensão, mas sim através de conversas e aconselhamentos, como eu citei o exemplo. Mesmo porque à medida que ele vai crescendo, e a gente sabe que o uso da vara vai sendo diminuído, e à medida que ele vai crescendo, o uso da palavra de Deus tem que ir aumentando. Ou seja, é uma relação contrária. O uso da vara desce e o uso da palavra cada vez
mais denso, o uso da palavra cada vez mais carregado de informações, o uso da palavra de Deus cada vez mais cheio de direção para o seu filho, à medida que ele for crescendo e ele for entendendo cada vez mais. Você entendeu? Então, por que nós temos que estabelecer desde o começo, mesmo quando eles são pequenos, uma relação de aconselhamento e de conversa? Para que lá na frente, quando você não tiver mais condições de usar a vara da correção, mesmo quando é necessário, você vai ter a autoridade e ele vai estar acostumado, ele vai ter crescido nessa autoridade baseada na palavra de Deus. E isso é criar os filhos biblicamente. Essa é uma maneira de nós vermos a criação dos filhos de acordo com a palavra de Deus. Você entende isso? Que Deus possa nos abençoar com essa direção. Que o Senhor possa nos ajudar nessa direção. Porque Ele tem interesse em que nós sejamos mães segundo o teu coração. Então que você aí na sua casa possa receber essa direção e trabalhar em favor dela. Se por um acaso você fazia uso de maneira exagerada, de maneira equivocada da disciplina física, que hoje, em nome de Jesus, você resolva se converter dos seus maus caminhos. Vá até o seu quarto, ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor. Peça para Ele equilíbrio e discernimento diante das situações, para que você não peque nem por excesso, nem por falta. Que você saiba usar a disciplina no momento correto e que você também não peque por excesso, porque senão, aonde isso vai parar? É isso que eu te levo a pensar nessa manhã. Nós teremos e teremos que tratar os nossos filhos como adultos. E como adulto, aí as mães de filho mais velho pode me responder isso. Eu não tenho essa experiência como mãe, mas eu tenho como filha. A minha mãe, um dia lá atrás, foi necessário levar umas rodada de pano de prato assim na perna, assim, só para ficar esperta, entendeu? Hoje, doía isso, viu, mãe? Se você estiver aí me assistindo, isso doía muito. Mas não me fez mal. Me repreendeu, me corrigiu no momento certo. Mas hoje, ela não faz mais uso disso. Por quê? Hoje eu sou uma mulher formada, que tenho buscado a palavra de Deus, que tenho buscado crescer no Senhor. E hoje não cabe mais a vara da correção. Mas, graças a Deus, porque eu tenho a minha mãe junto comigo, né, na minha convivência, graças a Deus. E aí, por muitas vezes, através da sua boca, eu ouço o aconselhamento e a direção. E confesso para você que, como filha, a gente tem que estar atenta ao aconselhamento e à direção dos pais. Por muitas vezes, eu recebi o aconselhamento de maneira dura, de maneira resistente. Mas hoje, graças a Deus, Deus já me tratou muito nesse sentido. E hoje eu sou capaz de ouvir de uma maneira muito melhor do que eu já ouvi no passado. A gente cresce, a gente amadurece e a gente precisa que essa maneira de correção seja diferente. Sim, o seu filho vai crescer e vai amadurecer. E se você continuar batendo na mesma tecla, vai chegar um ponto que você não vai ter diálogo com seu filho. E que esse diálogo seja de acordo com a palavra de Deus. Nós falamos muito a respeito de usar a palavra de Deus. Que você, mãe, vá buscar as relações da palavra de Deus com o dia a dia dos seus filhos. Para que você tenha vocabulário para conversar com seu filho. Vocabulário bíblico. Ele precisa ouvir da sua boca, para que ele também consiga, receber isso, entender, e mais para frente, é como se ele fosse acumulando esse conteúdo dentro dele. E mais para frente ter a capacidade de discernir o quanto isso foi importante na vida dele. Amém? A vara e a disciplina são necessárias. Necessárias porque nós, assim como começamos essa live,
sabemos que a palavra de Deus diz que a criança que não é corrigida, ela é entregue a si mesmo, ela traz vergonha para os seus pais. Então, ela é necessária. Isso você não pode deixar se perder. Nós já falamos aqui num encontro que hoje vivemos um tempo aonde vivemos um outro extremo. Muitas pessoas abandonam a questão da disciplina e da repreensão. E o que nós assistimos é crianças cada vez menores dominando os seus pais. E isso também não está de acordo com a palavra de Deus. Então, por isso que nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria e ponderação, para que a gente não seja nenhum dos dois extremos. Não deixamos os nossos filhos entregues a si, porque eles não têm condições de fazer isso sozinho, e também não colocamos essa autoridade, esse medo diante da tua figura de pai e mãe. Muito pelo contrário, que você encontre esse equilíbrio e que use os instrumentos da correção de maneira sábia. Amém? O filho amadurece, como nós falamos, e isso vai passar, e aí o que vai sobrar é o quê? Tudo aquilo que você usou de aconselhamento, toda a parte bíblica que você usou para trazer discernimento para o seu filho à medida que ele foi crescendo. E olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 17:10. Mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. Essa palavra vem para nos confirmar no nosso coração o que nós estamos falando até agora. Nós falamos no último encontro sobre fazer com que nossos filhos sejam sábios. Nós alimentamos eles com a palavra de Deus para que eles sejam sábios. E a Bíblia fala que numa pessoa sábia, numa pessoa prudente, a repreensão entra muito mais fundo do que as pancadas dadas em alguém que não tem sensatez. Então, dois pontos aí. Nós criamos os nossos filhos para ser sábio e não insensato. E aí, o que vai acontecer? Ele, sendo sábio, ele vai receber a palavra de Deus de uma maneira, como uma repreensão muito intensa. E naquele momento em que você já tem vontade, mas não pode dar um coque mais, porque ele está enorme, a repreensão vai fazer total diferença. Através do aconselhamento, através da palavra de Deus que você traz para o seu filho. É o exemplo que eu estou te dando. É você enxergar na boca do seu pai, na boca da sua mãe, o próprio Deus falando com você. E aí, com sabedoria dada pelo Senhor, o seu filho vai viver, lembra da promessa, do primeiro mandamento com promessa? Ele vai viver dias longos nessa terra. Porque ele vai honrar o seu pai, ele vai honrar a sua mãe, à medida que ele para, ele escuta. Não quer dizer que todas as vezes você, como filha de Deus, você, à medida que você cresce, adulto também, você também vai ter a sua opinião, você vai ter a sua busca. Mas o que acontece? Você tem o respeito, você tem a honra pelos seus pais. E isso precisa ser construído desde pequeno. Por isso que a Bíblia diz que o prudente, a repreensão entra fundo no prudente, mais do que os açoites no insensato. Por isso que nós estamos aqui, buscando a palavra, buscando direção do Senhor. Para quê? Para fazer com que o Senhor nos ajude a treinar filhos sábios, a trabalhar por filhos sábios. Eu creio em nome de Jesus que todos os nossos esforços serão, como eu posso dizer, nossos esforços virão ao nosso favor, serão devolvidos de uma maneira muito poderosa. E é por fé que eu creio nisso, porque ainda eu não estou lá na frente. Eu não sei como vai ser, eu ainda estou no começo, no meu exemplo, mas eu creio que o Senhor que me respalda hoje para que eu consiga buscar e
buscar e também edificar o meu filho com a palavra de Deus, eu creio que ele vai estar comigo lá na frente. Então é por fé mesmo que nós fazemos tudo o que nós fazemos e que nós cremos que os nossos filhos merecem e nós vamos investir cada vez mais na vida deles no que se relaciona à palavra de Deus. Amém? Baseado nessa questão da insensatez e da maneira como nós treinamos os nossos filhos, que nós trazemos a palavra de Deus para a vida deles, é por isso que nós estamos nessa direção de treinar os filhos na justiça, buscar a sabedoria de Deus, transferir a sabedoria de Deus para os nossos filhos e crer que no futuro eles estarão treinados na justiça de Deus e serão os filhos sábios que nós tanto queremos. É muito maior a probabilidade do seu filho responder sabiamente as escrituras quando você não puder mais usar a vara, a chance dele responder as escrituras será muito maior se você investir nisso desde já. Então que hoje, mãe, você, assim como eu, decida investir na vida do teu filho. Investir é você buscar essa palavra aqui, se alimentar dessa palavra aqui e buscar a sabedoria que vem do Senhor, para que você faça o uso dos instrumentos da correção de uma maneira sábia. Lembre-se, a vara é um instrumento que pode ser necessário ou não. Antes de você fazer uso dela, existem outros recursos que você pode usar. Então, que você tenha sabedoria e discernimento para fazer o uso desses instrumentos. Eles não são um mais importante do que o outro. Não existe uma escala de uma ordem exata e também não existe uma escala de importância. É lógico, você, dentro da sua realidade, vai pedir discernimento de Deus para poder desvendar aí a melhor maneira de conduzir os seus filhos. Mas se você estiver cheia da palavra de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, como nós louvamos aqui no começo, você não vai ter dificuldade de fazer isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus estará com você. E eu creio também que à medida que você estiver cheia do Espírito Santo, você também vai diminuir a necessidade de chegar na correção da vara. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe com mais esse instrumento. E que o Senhor possa falar com você nessa manhã, para que você faça o uso dele de maneira sábia e ponderada. Vamos orar? Esse era o que eu tinha para trazer para você hoje. Eu creio que a partir dessa ministração nós podemos refletir muito. Durante toda essa semana estaremos refletindo com os posts, com as ministrações dos devocionais, e eu creio que você vai poder fazer bom uso a partir de agora de mais esse instrumento da correção. Fecha seus olhos aí no seu lugar. Senhor Pai Santo, Deus amado, eterno Pai, poderoso, maravilhoso, bondoso e fiel. Nós te engrandecemos, Deus, nessa hora. Te louvamos e te bendizemos, porque te rendemos graças. Sabemos que sem o Senhor, Pai, nós agimos pela nossa própria carne, nós agimos de acordo com os nossos sentimentos. E não é isso que nós queremos para a educação dos nossos filhos, para a criação dos nossos filhos na sua justiça. Por isso nós clamamos, Deus, aqui, nós, mulheres, mães, pais, responsáveis por crianças, pelas suas criaturas, nós clamamos para que o Senhor derrame sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Deus, fazer uso dos seus instrumentos e que eles sejam usados da maneira correta e no momento correto. Que o Senhor nos ajude, Pai, a ter discernimento e que no momento de dificuldade em que nós porventura viemos a nos exaltar, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa nos incomodar e que nós possamos, Pai, assim, ir sendo tratadas e curadas nesse sentido.
Que o Senhor nos ajude e que nós possamos fazer a sua vontade na vida dos nossos filhos. Nós queremos, Deus, filhos sábios, filhos cheios do Senhor, e nós também queremos ser sábias e cheias do Senhor. Eu te louvo, Deus, te agradeço por esse dia e por essa célula de mães. Que o Senhor possa estar conosco em todos os nossos dias, nos abençoar durante toda essa semana e fazer de nós um instrumento da tua paz na vida das nossas famílias. É assim que nós oramos e te bendizemos. Fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que te faça cheia de sabedoria. Não esqueça, você é uma mãe que ora.